Gênesis 27, 41. Quase foi onde a nossa irmã Raquel leu, diaconisa Raquel. Ela só confirmou no meu coração que realmente era esse texto. Ok? Gênesis 27. Eu quero louvar a Deus pela igreja que está lendo a Bíblia todo dia, 5 capítulos. Quem está lendo aí 5 capítulos todo dia? Escute o que eu estou dizendo, irmãos. O inimigo está furioso. Ó, o inimigo está furioso. A igreja começou a orar diariamente. A igreja está fazendo jejum e muitos colocam ali, jejum entregue. Quem está fazendo jejum aí no meio da semana? A igreja que lê a Bíblia, a igreja que ora, a igreja que está cultuando. O inimigo está furioso com o que está acontecendo, irmãos. Mas eu digo a você que fique firme, tá bom? Fique firme, porque aquele que começou a boa obra é fiel para lhe aperfeiçoar e para lhe abençoar. É só permanecer. É um processo. 27:41 diz: e odiou Esaú a quem? Jacó. Por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, ou seja, meu pai vai morrer, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca, ou anunciaram a mãe, estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, retira-te para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. Não feche a sua Bíblia e pode se assentar. Escuta, meus irmãos, eu quero só que você abra seu entendimento, seu coração para ouvir a palavra, porque eu não quero fazer uma grande introdução, até pelo tempo. Eu só quero que você entenda o texto e a palavra o texto ao qual nós lemos. Dá-se a entender, e obviamente por versículos atrás, que Jacó roubou a bênção de quem? Jacó roubou a bênção de seu irmão. Agora Esaú quer matá-lo, e Jacó pega e tem que fugir. Então o texto gira em torno dessas três situações, e a palavra ao qual Deus colocou no meu coração para entregar, está em cima da fuga, está em cima do vale de Jaboque, e do reencontro com Esaú. E eu tenho que ser rápido para falar tudo isso. Três situações: a fuga de Jacó, fala comigo, a fuga de Jacó, vale de Jaboque, e reencontro com Esaú. Preste atenção no tema, que isso aqui fala tudo, e vai falar muito ao nosso coração. Famílias com promessas de bênção. A sua família tem promessa de bênção? Sim ou não? Sim. Muitas. Essa família tinha promessas de bênção, porém as contendas impedem das bênçãos chegar. Tem muita contenda, irmãos, tem muita briga, tem muitas pessoas querendo recomeçar sem fechar as brechas. Tem muitas pessoas querendo recomeçar algo novo sem cancelar o passado de brecha. Jacó, ele teve que fugir. Agora preste atenção o porquê. Ele morava numa casa que tinha contenda. Ele nasceu no meio de uma família, numa família que tinha contenda. Pastor, da onde você está tirando isso? A Bíblia vai nos dizer em versículos atrás
que nasce 2 meninos no mesmo dia, filhos gêmeos. Mas a mesma Bíblia diz que Isaque amava a Esaú e Rebeca amava a Jacó. Olha bem, queridos, uma casa dividida. Uma casa. O que Jacó queria? Preste atenção, eu não preciso entrar em detalhes, eu só quero que você entenda. Jacó queria o amor do pai, igual o pai entregava para Esaú. Pensa comigo, a Bíblia vai dizer que Esaú era um homem de guerra, ruivo, vermelho, forte, caçador. Toda vez o pai dizia, penso eu, Jacó, você precisa ser igual a Esaú. Esaú é forte, caçador. E a Bíblia diz que Jacó era um homem da casa. Por isso que ele era amado de Rebeca. A casa tinha contenda, a casa tinha divisão. E aonde começava a divisão? A divisão do amor. Quantas famílias, queridos, e eu sei que existe, que tem alguém que dá preferência a um filho. Quantas mamães, ou quantos papais, eles olham para os filhos menores, ou para os filhos maiores, e diz aos menos providos, você tem que ser igual a ele, você tem que ser forte igual a Esaú, você tem que fazer faculdade igual ao seu irmão. Olha só, seu irmão acorda cedo, você é um vagabundo, você nunca vai ser nada, você não vai ser alguém. Olha bem, a divisão de amor aonde? Dentro de... Tudo que Jacó queria era o amor de Isaque. Tudo que Jacó queria era ser respeitado igual Esaú dentro da mesma casa. Tanto é que ele queria esse amor, que ele fez de tudo para roubar a bênção de Esaú. Você conhece os contextos da palavra? Numa certa vez, Esaú estava caçando e chegou cansado. Jacó dentro de casa fazendo um guisado. Fazendo o quê? Esaú chega com tanta fome e diz a Jacó, me dá desse guisado. Agora, se somos irmãos e se não temos divisão, você dá ou não dá? Mas ali a casa já estava dividida. Então Jacó diz assim, eu te dou do meu guisado, se você passar para mim o direito de ser o primeiro do meu pai, o direito da primogenitura. Olha bem, queridos, Esaú dentro de casa, Esaú dentro de casa e Jacó dentro de casa. Quem estava ali? Só os dois e o guisado. Esaú pensou consigo, de que me vale a primogenitura agora? De que me vale ser o primeiro se eu estou com fome? Eu passo para você esse direito. Ele falou dentro de casa, só os dois estavam, mas tinha alguém que estava vendo tudo, o nosso Deus. Mas o cerne daquilo que Deus colocou no meu coração é os ciúmes, é a inveja dentro da casa. São coisas que impedem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Jacó querendo ser Esaú, certo que a promessa era, o menor será abençoado e o maior servirá ao menor. Tudo bem que a promessa estava aí, amém, mas a gente vê um ambiente de guerra, um ambiente distorcido, um ambiente de inveja, um ambiente de amor dividido. E eu pergunto a você, como está a sua casa? Como está o amor ali dentro? Como está o seu relacionamento com o pai? Como está o seu relacionamento com a sua mãe? Eu vou mais longe, como está o seu relacionamento com o seu irmão ou com a sua irmã? Você quer saber que nos últimos dias, a casa, a própria família, já não se liga mais um ao outro? Até parece que os irmãos hoje, eu digo irmão de sangue, eles querem fazer o melhor para provar para o outro irmão, eu venci, você não.
Eu fiz um curso na faculdade, você não. Eu sou gerente, você é peão. Eu tenho carro, você anda a pé. Até parece que está acontecendo isso. Casa divide. Eu estou dizendo do ambiente daquela casa, irmãos. A casa toda com amor dividido, com os irmãos, um com inveja do outro. Tudo que Jacó queria, irmãos, era o carinho de Isaac. Tudo que Jacó queria era um abraço de Isaac. Tudo que Jacó queria é que quando as bênçãos viriam para a vida dos meninos, o pai reconhecesse que aquele menino também era especial. Deus está falando com alguém aqui, irmãos. Famílias com promessas de bênção. A família começou em Abraão. Qual que é a promessa? Descendência gigante, nações e uma terra prometida. Mas eles caminharam com problemas internos. Vamos lá. Há de se saber que o texto qual foi lido foi quando Isaac falou, no momento antes, chama Esaú e diz: Esaú, meu lindo, meu filhão, meu vermelhão, porque o nome dele é vermelho, ele era peludo, ele era forte. Vai fazer uma caça, vai caçar, faz um guisado para mim, e depois que você fazer o guisado para mim, meu querido, a minha alma vai se fartar, e eu irei te abençoar. Ó, Isaac chama Esaú e fala isso, mas só que Rebeca estava escutando. Então Rebeca chama Jacó e diz: Jacó, meu filho, isso não pode acontecer. Que família é essa que o pai e a mãe não têm um consenso em relação aos filhos? Rebeca chama Jacó e fala: Jacó, se acelera, menino, corre lá, pega um cabrito, traga para mim que eu vou fazer o guisado para você, porque o seu pai quer abençoar Esaú, mas eu amo você. Olha só, que ambiente é esse, irmãos? Que casa é essa? Que família é essa? Que contenda é essa? O que está acontecendo lá para Deus nos dar uma palavra como essa? Como está a tua casa? Como é que está o amor ali dentro? Que ambiente é esse que o pai fala alguma coisa, a mãe fala outra, a mãe fala uma coisa, o pai vai e desfaz o que a mãe falou, o pai fala, a mãe desfaz, a mãe fala, o pai vem e desfaz, virou um furdunço. Corre lá, Jacó, pega o cabrito que eu mesmo vou fazer uma comida para você, e é você que vai ser abençoado no lugar de Esaú, com as minhas palavras, porque eu amo você, porque tem que ser você. A mãe, se fosse inteligente, chegava em Isaac e dizia: meu lindão, meu querido, meu cheiroso, meu marido, você tem dois, você precisa abençoar do mesmo jeito, mas do mesmo jeito que ele fez, ela também casa. Ele trouxe, ela fez, ele levou, mas mãe, como assim, mãe? Se eu entrar, o meu pai sabe, conhece o cheiro de Esaú, o meu pai sabe que ele é peludo e eu sou liso. Se o meu pai me tocar, ele vai saber que não é o Jacó, ele vai saber que é o Jacó e não é o Esaú. Sabe o que a mãe disse? Não tem problema, se tiver e se for descobrido, que caia sobre mim essa maldição, mas não sobre você. Está cobertando o problema dentro de casa, mãe. Está segurando BO de filho para pai, está segurando BO de mãe, está segurando BO de algum filho para não contar para o papai, acobertando barriguinha, acobertando namoreco dentro de quarto. Casa. O pai não sabe o que está acontecendo antes dele chegar,
Mas você sabe, mãe, você sabe, mãe, você sabe, mãe, você é autoridade, você é autoridade na ausência do pai. Você não é mãe de confusão. Não tem problema não, filho. Se tiver alguma coisa que caia sobre a minha, para de acobertar pecado de filho. Então Jacó, ele pega o guisado que Rebeca faz, e ele vai entrar na presença de Isaac. Só que ele não entra de qualquer jeito. Ele pega a roupa de Isaac, de Esaú, pega o cabrito e faz de conta que aquilo é pelo. E ele entra com o guisado. Isaac pergunta: quem é? Ele diz: é Esaú, seu filho. Ele diz: a voz é de Jacó. Mas como ele estava com uns pelinhos de cabrito, de sei lá do que era, pelo, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Ele estava mentindo. E ele entra na presença, ele come, e dá de comer ali a Isaac. Isaac se farta e abençoa poderosamente a vida de Jacó. Pastor, qual que é a bênção? Eu vou falar aqui que eu marquei numa Bíblia aqui, NVI. Olha só, depois que ele come, ele se farta, a alma dele, ai, eu tenho um propósito, glória a Deus, agora eu vou abençoar o meu filho querido. Aí ele diz assim, ó: chuvas, gordura da terra, trigo, vinho, sirvam-te nações, povos, seja o Senhor dos seus irmãos, e bendito seja quem te abençoar, e maldito seja quem te amaldiçoar. Essa bênção Isaac liberou para Jacó, pensando que era Esaú. Quem é que chega com a caça? Esaú. Pai, eu trouxe. Ele falou: como assim você trouxe? Eu já comi e já abençoei a seu irmão Jacó. Pai, tem uma bênção para mim, só uma bênção. E diz que ele estremeceu por dentro, ele chorou querendo aquela bênção. Então eu tenho uma bênção para você. Qual que é a bênção? Ó: viverá longe de terra fértil, viverá pela espada e servirá o teu irmão. Percebe? Por quê? Porque Jacó levou tudo. A bênção poderia ser para os, mas Jacó levou tudo enganosa. Agora, o texto que eu li vai dizer que Esaú quer matar Jacó. Presta atenção. Esaú quer matar. O que os dois são? Irmão. Casa dividida. Um irmão querendo matar o outro. Irmão. E o que acontece agora? Um irmão com medo de morrer, por causa da covardia feita, por causa da confusão da casa, teve que viver 20 anos longe da família. Ele foi embora para Harã, e ficou em Harã 20 anos. Diga comigo, 20 anos. Eu vou repetir aqui o tema aqui: famílias com promessas de bênção, porém as contendas as impede das bênçãos. Agora presta atenção: para se cumprir as promessas de Deus, é necessário se consertar com o passado. É necessário se consertar com o quê? Pastor, o que você quer dizer? Tem pessoas querendo reconstruir família, deixando lá a antiga esposa, deixando lá os filhos que foi tido naquele outro casamento, como se fosse escória. Quer começar uma nova vida porque aceitou Jesus. Você precisa se consertar primeiro com o teu passado. Seja qual for as formas, seja o que foi que você fez, se você quer que as bênçãos espirituais e tudo aquilo que Deus prometeu para você como bênção para a sua casa aconteça, você vai ter que se consertar com o seu. Irmãos, é muito forte o que Deus me deu. Tem pessoas que dizem assim: a minha vida não anda, a minha vida não sai do zero, a minha vida é uma bagunça.
eu trabalho, estou cansado e não tenho. A pergunta é: você fechou a brecha do seu passado, família? Você liberou perdão aonde era para liberar perdão? Você conversou com quem era para conversar? Você foi lá e colocou um ponto final onde era para ser colocado ponto? Você quer recomeçar coisas novas por promessas? Graças a Deus, o Senhor entrou na minha vida, mas a consequência do teu passado ainda está aberto. É culto de família, irmãos, e a gente tem que ter um ensino dessa forma, ainda que no culto de domingo, porque tem muita coisa acontecendo, e tem muita coisa que deixou de acontecer por brechas que a gente teve no passado. E eu estava no meio do dia orando, pedindo a Deus que me lembrasse de tudo aquilo que eu aprontei, se isso é uma porta aberta, porque tem muitas pessoas querendo recomeçar sem se consertar com o passado. Irmãos, o Senhor não lembra mais dos nossos pecados, mas a consequência daquilo que você aprontou, é você que vai ter que se consertar com Ele. Não tem outro jeito. Para as promessas se cumprir, é necessário se consertar com o passado. Agora preste atenção, a caminhada de conserto com o passado, Jacó teve que ter uma caminhada de conserto, e essa caminhada foi num vale de Jaboque. Deus falou para Jacó: se conserta com o seu passado, porque eu tenho uma promessa sobre a vida do teu avô Abraão, e as promessas, para se cumprir, você precisa estar de acordo plenamente com o que eu quero para a sua vida, senão essas promessas serão impedidas. Então ele volta para um lugar, ele está tentando voltar para poder se consertar com o seu passado. Agora, toda vez que a gente precisa voltar ou se consertar com o nosso passado, o processo é esse: você vai ficar só com Deus. No vale, Jacó ficou sozinho com quem? Por quê? Porque a guerra é sua, Jacó. Porque o passado é seu, Jacó. Porque o conserto não vem de lá para cá, o conserto é daqui para lá. As pessoas estão esperando, Deus vai fazer, Deus vai entrar nesse negócio, Deus vai tocar em alguém, e esse alguém vai cair de joelho, vai chegar em mim, vai pedir perdão. Deus vai tocar em alguém, e alguém vai reconhecer aquilo que eu já fiz, e essa pessoa vai chegar em mim e vai reconhecer que eu estou certo na situação. Jacó, esquece. Se você não for até a situação, se você não entrar no teu passado, a vida dessa pessoa, a vida de Esaú já estava andando. Esaú já era príncipe, Esaú já estava rico, a vida de Esaú já estava funcionando. Esaú já tinha se passado 20 anos, e olha como está a tua. Vou te dar uma dica, nesse vale que você precisa entrar. Entra no teu quarto e ora. Esse vale que você precisa enfrentar é só você e mais, o vale é teu, mas Deus também está nesse vale para te abençoar. Quem acredita nisso? A caminhada, irmãos, a caminhada do processo do conserto, Jacó, você conhece o texto, ele segura um anjo ali, porque o anjo desce para falar com ele, ali no vale de Jaboque. Jacó segurou o anjo e não deixou ele subir. O que eu aprendo? Você não pode parar o propósito, você não pode parar o voto, você não pode parar a oração, antes da resposta de Deus chegar. A pessoa começa um processo de conserto em algumas áreas, começa voto, começa oração, começa campanhas,
mas antes que a campanha e o voto termine, você para. Por isso que a vitória nunca chega. Segura, continue, não pare, vai até o final. Agora escute, o anjo pergunta a Jacó: qual é o seu? Agora Jacó responde: meu nome é Jacó. Mas lá atrás, quando lhe perguntaram o nome, ele falou: meu nome é Esaú. Queridos, no processo da restauração da sua vida, não tem como você se esconder diante de Deus. Quando Deus olha para você e pergunta: como você está? Você diz: aleluia, glória a Deus, eu estou bem. Não tem como esconder o seu estado diante de Deus. Você pode esconder para Isaac, você pode esconder para o pastor, você pode esconder para o marido, você pode esconder da esposa, mas Deus sabe tudo. Como você está hoje? Quem é você? O que está acontecendo aí dentro? Pastor, eu estou de pé, estou vivo, estou dando glória. Diante de Deus, querido, você tem que dizer o que você é. Ele diz: eu sou Jacó. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou errado, eu pequei, eu confesso, eu sou errado, foi eu que gerei, foi eu que enganei, fui eu. Porque ele estava com medo da restauração, porque a Bíblia vai nos narrar que Esaú estava vindo ao encontro dele. O passado está vindo ao seu encontro, preste atenção, o passado está vindo ao seu encontro, e quem não tiver consertado pode se envergonhar no encontro. Meu Deus do céu, o seu passado vai bater na tua porta, o seu passado virá à tona, e se você não tiver consertado, será para a tua vergonha. Por quê? Porque o processo é esse, vai. Mas fiquem sabendo, Esaú está vindo com 400 homens para te pegar, Jacó. Por isso, nesse vale que você precisa atravessar, que é só você e Deus, você não pode mentir para o Senhor como você está, porque o passado virá e baterá na tua. Diga para alguém: toma cuidado. Você precisa consertar esse passado. É sério o que Deus me deu, irmãos. Passado é uma loucura, irmãos. Jacó queria se consertar com o passado, presta atenção. Então ele está indo falar com Esaú. Ele está indo abençoado, ele está indo próspero, ele está indo com as suas 2 esposas que ele trabalhou por elas. Ele está indo com 13 filhos, ele está indo com animais, ele está indo com as bênçãos da terra. Mas Deus tinha uma bênção espiritual para a vida dele, que é essa bênção que vale. Então, para ele receber a bênção que Deus tinha sobre a casa dele, ele precisava se consertar com o passado. Então ele estava indo para se consertar com pessoa. Agora preste atenção, quem quer se consertar com pessoa, primeiro precisa se consertar com Deus. Se você não se consertar com Deus, a hora que você chegar diante da pessoa, toda palavra que sair da tua boca vira confusão. Sabe quando você quer acertar? Sabe quando você quer... Vamos conversar nós dois? Não é briga. Você só chamou para uma? Aí a pessoa... Olha, vamos conversar sobre esse assunto? Lá vem você com essa conversa de novo. Você nunca dá o braço a torcer que você está errado. Ai, tá vendo? Eu vim pedir perdão, eu vim colocar esse assunto a limpo, e vem você todo ignorante falar comigo. Enquanto você não se consertar com Deus, jamais você vai conseguir se consertar com essa pessoa. Tudo que você fala vira guerra. Tudo que você não fala vira omissão. Se você deixa de falar, tá vendo? Covarde, não quer falar. Se você fala, tá vendo? Fala demais e fala pelos cotovelos.
No final da história, não houve conserto. Por que não houve conserto? Porque as pessoas querem primeiro se consertar com as pessoas, em vez de primeiro se consertar com Deus. Eu vou dizer para você, não tenha medo, eu estou dizendo para quem está aqui assistindo, e vai assistir, você tem culpa no cartório. Não adianta jogar de lá para cá. Tem coisa que é daqui, tem coisa que é daqui, então você tem culpa. Se conserta com Deus, senão você não consegue se consertar com o seu passado. Quer se consertar com o seu passado? Quer se consertar com o que aconteceu? Quer se consertar com o que está vindo por aí? Se conserta primeiro com... Tanto é que as pessoas ouvem a palavra, irmãos, mas não se prostra diante daquele que pode resolver a situação. E aí sabe o que acontece? Nada. Diga para alguém assim: você está num vale, o seu passado está vindo aí, você precisa resolver isso. Põe a mão no ombro dessa pessoa e diga assim: você tem muita bênção sobre a sua vida, e elas precisam chegar, elas precisam vir, mas você precisa tomar uma decisão. Tem um pouquinho de glória para o Senhor aí? Levanta a tua mão. Tem aí, Érica, um pouquinho de louvor, para a gente entrar no texto aqui rapidinho, daquilo que vira a chave. Ele estava indo de encontro com o passado. Eu vou fazer uma pergunta: tem alguém aqui que está indo de encontro ao passado? Tem alguém aqui que tem pendências do passado? Tem alguém aqui que quando olha diz: meu Deus do céu, tem uma ponta aberta. Tem uma ponta aberta na minha vida e eu preciso colocar um ponto final, mas eu não tenho contato, eu não tenho como conversar, eu não tenho cara para chegar lá, e eu preciso da tua ajuda, Senhor. Deus está falando com alguém aqui? Eu sei que está. Olha só, quando Jacó faz o processo todo, quando ele reconhece que ele realmente é Jacó, o anjo lhe abençoa. O anjo troca o nome dele: a partir de hoje teu nome não é mais Jacó, agora o teu nome é Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. Ou seja, ele entrou num ambiente de oração com o anjo, e ele não soltou enquanto o anjo não o abençoou. Agora eu estou pronto. Só que no processo da ida, ninguém vai do mesmo jeito. Se você está indo para o concerto, se você teve um encontro com Deus, e você está indo todo carnudão, na mesma pegada, na mesma caminhada, do mesmo coração, não vai dar certo. Porque Jacó, ele já não foi andando como ele andava mais. A Bíblia diz que ele foi mancando, porque ele foi tocado na coxa. Agora presta atenção, depois de tudo isso, Gênesis capítulo 33, dá uma olhada aí. Abre aí, irmãos. Gênesis capítulo 33. Você precisa receber toda a bênção, irmãos, que o seu passado está te bloqueando. Você precisa se consertar com esse seu passado que bate na tua porta todo dia. Ele está vindo ao teu encontro, ele quer te envergonhar. Mas se você tem um encontro com Deus, você está preparado para se encontrar com o teu passado e colocar um ponto final nessa situação. Colocar um ponto final nessa situação. Depois que você colocar um ponto final nessa situação, seu passado, você está liberado para ser abençoado. Ao encontro, capítulo 33. E levantou-se Jacó os seus olhos, e viu que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e as suas duas servas, e pôs a serva e seus filhos na frente, e Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros, por último. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu... Então Esaú, quem? Correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Segura, queridos. Ele foi ao encontro ao passado,
Mas lembra que eu falei? Antes de você resolver o seu problema com alguém, você se resolve? Aí você vai entender uma coisa: aquilo que você vive na sua casa, na sua família e na sua história, nós não lutamos contra a carne, mas contra hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jacó, ele venceu uma guerra no quarto dele, no vale dele. Ele venceu uma guerra que era vergonha para ele, num vale que estava só ele e Deus. E quando ele teve um encontro com o passado correu e lhe beijou, e lhe abraçou, e lhe amou, e aquilo foi selado. Mas toda vez, entenda isso, toda vez que eu preciso resolver alguma coisa no passado, antes eu preciso me consertar com Deus. Olha o que aconteceu, versículo de número 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque quanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebeste. Segura. Quando ele encontra com o problema já estava resolvido. E quando ele olha para o rosto de Esaú, não era o rosto de Esaú, era como se estivesse vendo o rosto do próprio. Você quer se consertar com o seu passado? Vou liberar uma palavra para você aqui agora. Se conserta hoje com Deus. Se conserte hoje com Deus. Porque assim, quando você voltar, assim quando você for bater de frente, o passado não vai te ferir, porque ele viria com 400 homens para matar. O passado vai te abraçar, o passado vai te abençoar, o passado vai ser como se tivesse olhado para a própria face de Deus. Por quê? Porque o passado está passado a limpo diante do nosso Deus. Quem nessa noite precisa se consertar com Deus para resolver coisas do passado? Tem alguém? Estou falando sério, irmãos. O passado vai bater na tua porta. Olha o que eu mudei a mensagem hoje para dizer isso para você. O passado vai vir à tona. O passado vai chegar. E se você não se cobrir, esse passado vai querer te envergonhar. Fica de pé. Escuta, eu estou lançando uma palavra para começar algo novo. Para começar algo novo, para começar, é necessário se consertar com o passado. Quem está preso com o passado aqui? Irmãos, Deus, Ele muda a mensagem, Ele é o mensageiro, a gente só está entregando. Nós somos o mensageiro da mensagem de Deus. Quem precisa se consertar com Deus hoje por causa do passado? É a mensagem de Deus para essa noite, porque o tema é esse: famílias com promessas de bênção, porém as contendas impedem das bênçãos chegar. O que está acontecendo com você? Pergunto mais uma vez: tem alguém que precisa nessa noite de um conserto com o Senhor, para que essa bênção chegue até a sua vida? Levante a sua mão e se conserte com o Senhor nessa noite. Tem alguém? Sempre tem. Sim, tranquilo, sossegado.
sossegado. A verdade é que a gente não tem coragem de muitas coisas da nossa vida. Tem muita gente, se você for perguntar no íntimo, todo mundo tem um pequeno problema com o passado. Filhos abandonados, mulheres molestadas na infância, pessoas que fez alguma coisinha, um pequeno abortozinho lá, na loucura, um pequeno furto, um pequeno roubo, está lá, uma pequena pendência, que está manchando alguma coisa. Irmãos, a palavra é para a família, e tem coisas que estão impedindo a gente de ser abençoado, porque a gente não tem coragem de se consertar com o nosso passado. Alianças feitas com pessoas que não são de Deus. Às vezes a pessoa dormiu com alguém, fez aliança com alguém que não era para ser, fora ou antes de casamento, depois de casamento. Brechas. Só que a gente quer ser abençoado. Tem pendência aí? Tem pendência na sua vida? Se tem pendência, irmãos, coloque essa pendência no altar. Tem coragem? Se tem algo que está te barrando e você sabe, passado, coisas que não está deixando você ser alguém que flua nesse tempo presente, põe no altar. Traga para o altar o seu presente, traga para o altar o teu passado. Só Deus pode arrumar essa situação. Irmãos, é uma guerra agora. Por que é uma guerra? Porque parece que não é conosco. Porque parece que não é pra gente. Mas você vê que a gente passa por um processo tão difícil. Jacó ficou 20 anos, irmãos, remoendo, trabalhando como escravo na casa de Labão. Há quanto tempo? Há quanto tempo? Tudo que você pega é saquetel furado. Há quanto tempo, irmãos, a lembrança bate. Eu preciso estar no centro da minha casa, eu preciso estar com a minha família, mas eu não posso, porque eu tenho pendência. Olha só, irmãos, o que estava acontecendo com Jacó. Eu vou perguntar só mais uma vez. Tem alguém? Ou tem mais alguém que quer se consertar com o passado, mas primeiro precisa se consertar com Deus para arrumar o teu passado? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, mais uma pessoa. Consegue pedir perdão, irmão? Você não tem conversa, você não tem palavra, você não percebe? Você não vai conseguir com seus argumentos. Sabe por quê? Como é que você vai pedir perdão para essa situação, irmãos? Você vai chegar se justificando para ela ou para ele. É briga. Como é que você vai entrar nessa situação? Quando você bater de frente, se você se arrumar primeiro com Deus, você não vai precisar falar nada. Você vai precisar somente se abraçar e beijar e dizer obrigado, Senhor, por resolver essa situação para mim. Eu sei que Deus está falando, irmãos. É muito forte o que Deus nos deu. Por que Deus quer isso? Deus te quer debaixo de uma bênção. Mas, como eu comecei pregando, as promessas não podem chegar
por causa de contendas no meio da família. 2. Todo 2. Vai se arrumar com essa pessoa? Para se arrumar com essa pessoa, você precisa se arrumar primeiro com Deus. Para se arrumar com essa pessoa, você precisa primeiro se arrumar com Deus. Se você abrir a tua boca para falar com ela, você vai arrumar confusão, porque ela não vai entender, Se você for chegar nela e vai dizer tudo aquilo que você queria falar desde o começo, ela vai achar que é agressão. Já tem quase 20 anos que isso tem acontecido. Você está guardando tanta coisa. É muita coisa aí dentro. Só Deus para te ajudar nessa situação. Irmão, isso aqui é uma coisa de louco, irmãos. Só Deus para te ajudar nessa situação. Você não tem argumento nenhum. Eu estou no 2. Tem mais? É um momento de cura, irmãos. É um momento onde Deus vai resolver algumas coisas. Isso aqui é um vale de Jaboque, irmãos, ó. Isso aqui é um vale de Jaboque. Vocês estão no vale de Jaboque aqui, meus queridos. É vale de Jaboque. Agora não pensa que Jacó brigou ali, viu? Jacó estava em briga pela vida dele ali. Ele precisava de uma bênção. E às vezes a gente vem e toca como se fosse assim: Deus vai resolver, irmãos. É um desespero da alma. 2. Tem mais alguém ou não? Porque você vai ter que estar tão bem para estender as mãos para essas pessoas que estão numa guerra, irmãos. Como é que está o teu passado? Como é que você está com o teu passado? Tem certeza? Hoje eu fiz uma briga tão grande no quarto ali, irmãos. Eu mesmo e Deus. Passado, irmãos. Passado. Tem mais ou não? Passado, irmãos. O passado tem que ser passado ali. Tranquilo, irmãos. Irmãos, nós estamos no domingo de Páscoa. Às vezes a pessoa pensa que o domingo de Páscoa é um ovo de chocolate. A Páscoa significa passar por cima. A Páscoa significa para um judeu libertação do Egito. A Páscoa para um cristão, irmãos, não é ovo de chocolate. A Páscoa para um cristão é libertação. Você comemora a libertação da sua alma, como o judeu comemora a libertação do Egito. Você está preso em alguma área? Tem mais ou não? Sim ou não? 1, 2, 3. Estende as mãos para cá. Nos 47 do segundo tempo. Glória a Deus. A briga de vocês. A briga de vocês. Você entende? A briga de vocês. A briga de vocês, meus queridos. Quem vem para o vale de Jaboque, tem uma contenda lá. Tem um pé de guerra lá. Tem algo que aconteceu no passado. Foi uma ferida aberta. Foi um processo. Foi algo que foi falado, que foi deixado, que não foi educado. Está lá. Na linguagem de hoje, o BO é de vocês. Quem pode resolver isso? Vocês não têm força, já tentaram, só arrumou confusão, nada dá certo. Só Deus. Estende as mãos para cá, irmãos. É com eles. Eles estão no vale deles. Eu vou deixar eles orar um pouquinho nesse vale. Entra nesse vale, Senhor. Traga a resposta, Senhor. Traga a resposta, Senhor. Traga a resposta, Senhor. Quantas famílias impedidas, famílias destruídas, famílias sem receber bênção, pessoas num ponto de interrogação. Por que as coisas estão acontecendo dessa forma hoje? É um conserto necessário de coisas que aconteceu lá atrás. Entra nessa prova, Senhor. Entra nessa situação.
Entra nessa situação. Entra nessa situação. Entra nessa situação. Entra nessa situação, Senhor. Entra nessa situação, Jesus. Entra nessa situação, Pai. Entra nesse vale, Pai. Entra nesse vale, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Entra nesse vale, Senhor. Entra nessa situação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Quebra esse jugo, Senhor, de maldição atrás. Maldição lançada. Repreende esse mal, essa seta, essa fúria contra essa casa, Senhor. Libera eles para ser bênção. Entra nessa situação, Senhor. Entra mesmo. Entra nesse vale, Senhor. Só Tu, Jesus. Vai lá na origem de tudo. Repreende, meu Deus, e assim que a Tua filha ter o encontro necessário, que tudo esteja resolvido. Quita Teu filho, Pai. Em nome de Jesus, cancela essa maldição, esse passado. Meu Deus, está nas Tuas mãos agora, Pai. Está nas Tuas mãos esse passado. Ser com a vida do Teu filho. Em nome de Jesus. Amém? Vocês vão virar para frente lá. Vira para frente da igreja. Estende as mãos para lá, que ali faltou coragem. Estende as mãos para eles. Vocês estendem as mãos para eles. Todos eles que estão ali estão passando por processo de impedimento em alguma área. Ou entenderam ou não entenderam a mensagem. Ou tiveram ou não tiveram coragem. Mas tem coisas que estão acontecendo por causa do passado de vocês. Abençoa eles, vocês. Vocês passaram pelo vale. Vocês tiveram coragem. Tem coragem de abrir a boca? Senhor, em nome de Jesus.